Fala galera, estamos aqui no CT de Alvorada, na base do Internacional, para a gente ter uma conversa especial com o novo diretor da base do Inter, Fernando Reck, a quem eu agradeço já por nos receber aqui em Alvorada, por ter esse papo aqui com a Rádio Bandeirantes, você que acompanha tanto no rádio como no YouTube da Rádio Bandeirantes, Esporte Band RS. Já deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo também, para a gente repercutir bastante esse papo, que vai falar principalmente sobre categoria de base e sobre o futuro da base do Internacional. Eu já te agradeço, Fernando, por aceitar esse convite e já encaminho a primeira pergunta a ti, justamente sobre essa chegada ao Inter, né? Como tem sido esses 20 dias, quase um mês já de trabalho, como foi o convite, como foi o seu aceite também a essa proposta do Internacional. Obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Imagina, o prazer é todo meu. Na verdade, muito obrigado vocês aí pela possibilidade, né, de se falar sobre base, que é um assunto que, logicamente, eu adoro, porque é a minha função de vida, é aquilo que eu tracei lá atrás, né, no meu contexto pós-atleta para fazer. Demorou um pouquinho até que as coisas se encaixassem, né, mas é o mundo que eu gosto de viver, é o mundo que eu gosto de estar. Então já agradeço a oportunidade de poder falar com vocês aqui também. Um mês, quase um mês, tá beirando um mês de um tempo muito intenso, de um tempo muito trabalhoso, logicamente, né? Mas também um ciclo já iniciando de uma maneira muito vitoriosa, muito bacana, né? Num trilho muito legal. Eu basicamente enfrentei o Internacional a minha vida inteira, desde lá de trás de base até profissional e depois enquanto membro de comissão técnica e como coordenador de base também. Fui atleta do Internacional por um ano, é indiscutível a grandeza desse clube e dentro desse contexto a gente precisa logicamente brigar sempre por vitórias, brigar sempre pela melhor condição, brigar sempre, no bom sentido, lógico, de colocar mais atletas possíveis à disposição do nosso profissional e ajudar com que esses meninos realizem o sonho que a grande maioria dos meninos aqui no país, né, no Brasil, tem de jogar futebol. Então, estamos aí há 27 dias muito intensos aqui no processo, como eu falei. A gente estando aqui dentro do Internacional, a gente vê realmente a grandeza do clube, a gente vê o quanto é importante para o clube tudo isso, e eu venho contribuir, né? O trabalho que vinha sendo feito anteriormente pelo Jorge aqui estava num caminho legal, estava tomando rumo também. É um grande amigo que eu tenho no futebol de muito tempo atrás, lá de longa época, e a gente imagina poder dar seguimento a tudo isso agora, logicamente é dentro das minhas convicções, juntamente com os nossos gerentes aqui em cada área, para que a gente possa fazer e estruturar cada vez melhor a base do Inter. E, Fernando, tu tocou num ponto interessante que até pouca gente lembrava. Eu, inclusive, não lembrava, eu sou novo, né? Então, recorri aos mais velhos da Bandeirantes, perguntei e eles lembraram da tua passagem pelo Inter. Então, eu queria que tu contasse um pouco dessa história, como Certo. foi esse ano jogando pelo Inter, como foi a tua chegada, a tua saída, a tua passagem aqui pelo clube, que é algo importante, né? Para ter também essa identificação agora num cargo de gerência de base. É importante porque já se conhece de alguma maneira o contexto, né? Eu tive uma passagem no Inter em 1998, a gente até comentava em off aqui sobre essa questão do tempo, né? Que passa muito rápido e às vezes vai ficando para trás as histórias, mas eu tive uma passagem aqui no Inter em 1998. Eu vim por empréstimo na época do Palmeiras. Era uma época diferente, né? A Parmalat era detentora dos meus direitos econômicos e acabou meu contrato sendo com o Palmeiras, emprestado ao Internacional, através do Celso Rotti, que era o treinador naquele ano de 1998. A gente teve um ano, eu já conheci o Celso, lógico, né, de enfrentamento antes ainda, né, lá atrás, até em época de base, e ele me trouxe para cá. Naquele ano, o Inter já, quando eu cheguei, o Inter já havia sido eliminado na Copa do Brasil, se não me engano, pelo América Mineiro.
Jogamos o Gauchão, jogamos o Campeonato Brasileiro, naquela outra formatação ainda, né? Naquele outro modelo de calendário. Foi um ano legal, de não conquistas, né? Acabamos perdendo o título do Gauchão para o Juventude. No Campeonato Brasileiro, andamos a grande maioria da competição dentro do G8 e nas últimas rodadas acabamos ficando fora da fase final, né? Dos mata-matas finais. Mas foi um ano para mim de muito aprendizado. Eu ainda estava no início da minha caminhada, né? Virando 23 para 24 anos. Tinha tido já bons momentos, mas ainda buscava alguma afirmação e o Inter, com a sua grandeza, fez toda a diferença, né, nesse contexto. Me senti muito bem acolhido, me senti em casa, e assim, lamento que terminou o empréstimo, não aconteceu uma renovação do empréstimo, nem uma compra, né? Eu acabei retornando ao Palmeiras, mas o ano aqui foi proveitoso. Foi bacana, do ponto de vista profissional, para mim foi ótimo. E depois da carreira como jogador, eu queria entender se foi uma decisão primeiro trabalhar com base ou se foi algo que aconteceu na tua vida. Qual era a tua ideia depois de parar de jogar futebol? Se era mesmo trabalhar com base e como foi esse início para ti no trabalho com os mais jovens, com o futuro do nosso futebol, né? Digamos assim. Na verdade, a base sempre me atraiu, né? Como eu falei logo no início. Quando eu parei de jogar, eu fiquei 6 anos fora do país. Quando eu retornei ao país em 2007, eu voltei decidido a não jogar mais futebol. Mas ainda assim joguei um Campeonato Gaúcho, 2008, pelo Esportivo, e tive um convite do Juventude para fazer a gerência do profissional na Série B do Campeonato Brasileiro, né, de 2008 e 2009, que, enfim, foi o que eu acabei fazendo, né, com o contrato que eu havia firmado com eles. Foi um momento um pouco conturbado lá, o Juventude, na época, né, o patrocinador havia deixado o clube há algum tempo, dificuldade financeira, tudo isso que a gente sabe que existe no futebol. O Juventude teve um momento muito ruim, acabou sendo rebaixado para a Série C do Brasileiro, e foi algo muito desgastante, que no primeiro momento eu, sinceramente, eu pensei que não seria para mim, né, essa questão de gestão. Quando eu retornei ao futebol, saí do Juventude, quando eu retornei ao futebol, retornei como treinador da Sub-20. E aí sim eu entendi, né, o quanto bacana era se trabalhar com base, mesmo nunca querendo ter sido treinador e nunca quis, na verdade, ser treinador. Tanto que minha passagem como treinador durou um pouquinho menos de um ano, e continuei na área técnica do futebol, mais 5 anos, trabalhando como auxiliar técnico, e depois sim veio o convite para se trabalhar com base em 2016, e a partir daí sim, nessa gestão de base, nessa questão de coordenação e gestão de base que andam muito juntas, né? Eu acabei em 2016 descobrindo realmente que isso era o que eu queria fazer, e a partir de então eu tenho trabalhado dessa forma, e com isso que é o que me torna hoje realizado dentro daquilo que eu busquei para pós-futebol. E na tua opinião, o que fez o Inter te buscar no Juventude? Que tipo de trabalho foi feito por ti e por outros profissionais? Afinal, não se trabalha sozinho no futebol, né? Sempre importante. Mas o que chamou a atenção do Inter para te buscar lá no Juventude e te trazer aqui para Alvorada para comandar a base do Inter, que é uma base que vem passando por dificuldades nos últimos anos, por críticas, principalmente, mas o Inter enxergou um potencial no teu trabalho. O que o Juventude mostrou, assim, digamos, em termos de base, e o teu trabalho contribuiu para isso, para que o Inter fosse lá te buscar? Certo. Bom, vamos lá. Só contextualizar um pouquinho, né? Eu acho que essa questão da grandeza hoje do Internacional, logicamente, ela vai gerar elogios e vai gerar crítica toda hora, né? Eu vejo a base do Inter como uma base vitoriosa quando eu olho hoje para o profissional e vejo a quantidade de meninos sendo utilizados hoje, né? No próprio Gauchão agora, né? Na campanha vitoriosa do Gauchão, e em outros tantos momentos, né? Que a base do Inter forneceu atletas ao profissional e principalmente colocou atletas no mercado.
Haja visto o Gabriel Carvalho ano passado, né? Que foi uma grande venda do Inter. Então, claro que o torcedor e o dia a dia vai querer ver a vitória dentro do campo, vai querer ver a conquista do título da competição, o que é importantíssimo também e que caminha junto com a formação, né? A questão dos títulos, mas a base vai um pouquinho além disso, né? Voltando lá para aquilo que tu me perguntou sobre o Juventude. Quando eu assumi o Juventude em 2016, o clube vinha numa ascendente, né? Havia saído da Série D do Campeonato Brasileiro, em 2016 havia conquistado o acesso novamente para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Num jogo contra o Fortaleza, o acesso. E a gente basicamente, né? E quando eu digo a gente é porque tu mesmo falou que não se faz nada sozinho, né? Mas a minha equipe que lá estava naquele início de construção de 2016, a gente construiu um processo que foi interrompido um pouquinho ali na época da pandemia, né? Que a gente acabou saindo. Depois eu retornei para o Juventude novamente em 2022 para basicamente finalizar aquilo que tinha sido iniciado lá atrás. E eu tenho certeza que vocês acompanhando o futebol como acompanham também, né? Vocês conseguem ver e perceber o quanto o Juventude evoluiu nesse tempo, o quanto a base do Juventude se tornou, além de suprir o departamento profissional com atletas, se tornou vitoriosa também. E isso tudo foi uma construção aí de mais de 5 anos, né? No meu tempo todo enquanto gestor de base do Juventude, para que se pudesse alcançar tudo isso. Então, a gente aqui vizinho, basicamente, né? E tendo enfrentamentos a toda hora, certeza absoluta que o pessoal do Inter notou o trabalho, buscou informações sobre o trabalho, que não é nada de misterioso e de exclusivo, muito pelo contrário, um trabalho sério, baseado em muito trabalho, principalmente, muita lealdade, muita cumplicidade, muita entrega de todo mundo, né? Para que se chegue num objetivo único. Eu acho que tudo isso, né, aliado realmente assim à questão do resultado de campo, ela de alguma maneira fica visível ao mercado, e tendo aqui dentro do Internacional a figura do Roger, né, a figura do Adailton, que a gente trabalhamos, o Adailton é de infância, né, a gente cresceu junto na base do Juventude. O Roger a gente se enfrentou basicamente a vida inteira, né, somos contemporâneos enquanto atleta. A gente teve uma convivência muito bacana lá no Juventude, enquanto transição de base para profissional. Eu acho que isso, logicamente, contou muito a favor também. E algumas outras pessoas, alguns profissionais que hoje estão aqui na base do Inter também, que conhecem o meu trabalho lá de bastante tempo atrás. Eu acho que todo esse somatório, e principalmente com a minha vontade, a minha resiliência de querer fazer a coisa acontecer, eu acho que tudo isso somado hoje me coloca nesse lugar aqui que eu me sinto extremamente honrado em poder fazer parte. E tu, Fernando, já percebeu ou sabe da diferença de um trabalho no Juventude e de um trabalho no Inter? E aqui não desmerecendo o Juventude, mas pelo tamanho do Inter, a gente falava antes da questão da cobrança, da torcida sempre em cima, da pressão que os garotos também sofrem quando sobem para o profissional. Então, o que se adapta de um trabalho feito em um clube que tem pressão, mas tem uma pressão menor, e agora num gigante do futebol brasileiro como o Internacional? Na verdade, eu enfrentei isso enquanto atleta também da mesma forma, né? Saí do Juventude num contexto ainda muito menor, expressivo na época do Juventude, para um grande clube que foi o Palmeiras, depois para outro grande clube que foi o Internacional, para fora do país também, nos clubes que eu joguei. Então, tudo isso faz parte da minha vida enquanto profissional. A sequência do trabalho e a convicção que eu tenho do meu trabalho, ela me guia, ela me baliza, ela é o meu foco. Logicamente aqui tem mais pessoas, tem um contexto diferente enquanto repercussão principalmente, né? Mas, de novo, né? Aquilo que é feito aqui dentro do Inter jamais vai estar errado, né? O que é feito daqui às vezes precisa alguma correção que seja, mínima que for, para que a gente consiga
buscar o resultado que principalmente o torcedor quer ver, né? Que foi aquilo que eu falei anteriormente. O nosso resultado interno enquanto formador, a gente já consegue ver hoje no departamento profissional, no grupo, no elenco do profissional do Inter. O nosso trabalho enquanto conquistar título para a grandeza do Internacional, esse sim é o trabalho que a gente vai ter que explorar para esse ano, né? É o que a gente vai ter que colher. Eu falei muito quando eu cheguei aqui que é um ano de colheita, e esse ano de colheita no Inter já iniciou pelo profissional, né? Com o Campeonato Gaúcho, e eu não tenho dúvida que o Inter vai ganhar no mínimo mais um campeonato desse ano, dos que tem para jogar, né? No profissional, e nós na base vamos buscar por qualquer título que seja, em qualquer competição que for jogada. Sabemos também que, hoje, num cenário e num contexto nacional, a gente vai ter alguma dificuldade, logicamente, com os clubes que têm um pouquinho mais de poder de investimento, né? E aí a gente está falando dos que ultimamente têm conquistado a grande maioria das competições de base aqui no Brasil, mas mesmo assim, a gente já está mostrando nesse início do meu trabalho aqui, nesse início de ano, o quão capazes os meninos são e o quanto a gente vai poder brigar por título esse ano, sim. E a gente está aqui, Fernando, na sala de reuniões, né? E a gente está aqui acompanhado de várias taças até. Falhei, deveria ter apresentado antes as taças aqui ao torcedor, ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tá aqui, ó, a taça da Copa São Paulo de 2020. Aqui, deixa eu ver, campeão 2023 da Copa Gramado. Tem aqui a Supercopa do Brasil Sub-20 também. E deste lado, Sub-20 aqui? isso, foi na... Quem era o treinador desse time? Era o João, né? João Miguel e o Leonardo Martins, ou era só o João já? Isso, mas teve Não, algum mas foi, momento que os era o dois João. treinaram juntos, né? Era o João Miguel, Era o João, né? o treinador. João Miguel. E isso, tu estava falando também sobre buscar títulos na base. Qual a importância de chancelar o trabalho desses garotos com o título? Tu vê necessidade tremenda em buscar os títulos, ou o resultado do trabalho de base ele se reflete muito mais em número de atletas, em jogadores que são lançados ao profissional? Mais objetivamente, tu prefere que tu tenha mais transições da base para o profissional bem-sucedidas, ou mais títulos deixados Eu penso que isso é muito concomitante, né? Não tem como separar uma coisa da outra, né? Certamente, se tu ganha títulos, tu vai ter jogadores em destaque, isso é fato, né? Teus jogadores em destaque subirão para o profissional, provavelmente serão utilizados no profissional e serão vendidos ou serão colocados no mercado, como queira falar. Se nós formos falar do nosso contexto aqui, daquilo que me traz mais satisfação, é poder ajudar um menino que inicia na escolinha, no sub-7, sub-8, e em 10 anos ele pisar no profissional e ser um expoente, né, do internacional. Isso me traz mais prazer, isso me traz mais alegria de poder contribuir para que o sonho de um menino possa se tornar realidade, que é pisar no profissional. Mas esse menino precisa crescer dentro de um contexto vitorioso também, né? Ele não pode ser um menino acostumado a não ganhar, acostumado a não competir, acostumado a não querer sempre o topo do processo. Ganha só um, né? Só um vai ser campeão, todos os outros vão ser vices, basicamente, né? O vice já é o primeiro perdedor. Essa que é a grande e cruel realidade do futebol. Por isso que eu falo que elas andam muito junto, né? É muito bacana a gente ver os meninos crescerem e pisarem no profissional, mas é mais bacana ainda se esse menino cresce dentro do clube, pisa no profissional, ganhando títulos na base, podendo levantar um caneco, podendo dar uma volta olímpica, podendo fazer foto com os familiares, eternizar aquele momento, né? Porque aquele momento, mesmo que ele conquiste no profissional depois, ele vai eternizar enquanto conquista de base. Por isso que eu digo que isso caminha muito, muito junto, né? E ainda ressaltando a transição, você citou mais recentemente o Roger, né? A importância dele também para sua chegada aqui no Inter. E tem viralizado bastante, e o Roger tem falado até sobre isso, sobre as visitas do Roger aqui ao CT de Alvorada. Volta e meia vaza alguma imagem, alguma foto do Roger acompanhando o Sub-17, acompanhando o Sub-20. Qual a importância dessa proximidade do treinador, do profissional, justamente para
ter a imagem que a gente tem visto nos últimos meses, talvez, de vários jogadores treinando com o profissional, aparecendo em jogos, importância desse trabalho do Roger também conjunto aqui em Alvorada. A importância disso, na verdade, é 1000%, né? Isso mostra o quanto hoje o Roger está determinado e buscando, né, algo para a instituição Esporte Clube Internacional, né? Além do contexto dele, né? Ele é um vencedor por natureza, né? Onde ele passa, ele conquista, e aqui não foi diferente, como eu falei, ele vai conquistar mais, eu não tenho dúvida nenhuma. E ele podendo estar aqui no CT, como ele esteve na semana passada acompanhando o Sub-17 na Copa do Brasil, acompanhando o Sub-20 no Campeonato Brasileiro, dando uma palestra para os treinadores aqui da base, né? Para os professores aqui da base, participando do dia a dia, querendo conhecer os atletas, puxando a cada dia 4, 5 atletas, além de todos os que já tem com ele no dia a dia, né? No profissional, mostra o quanto ele está preocupado, o quanto ele está dando atenção para a instituição. Para a base, indispensável que isso aconteça, né? Eu penso até que tinha que ser algo institucional, e eu pregava muito isso lá no Juventude também, né? Os clubes que têm essa característica principal, né, de investimento e base forte, ele precisa ter um profissional em cima que se preocupe ou que dê a atenção necessária para a base. Isso não tem a ver com querer colocar jogar ou não jogar, ou forçar alguém a jogar ou não é nada disso, não é esse o enfoque. O enfoque é a participação junto com a base no contexto diário. E o Roger tem se mostrado, e eu já conhecia, né, esse lado dele por já ter convivido com ele, ele tem se mostrado um cara espetacular nesse contexto, trazendo até conforto para as comissões, trazendo tranquilidade para as comissões, trazendo um prazer e uma alegria aos atletas que no dia a dia ou a cada 3, 4 dias conseguem ver ele aqui, conseguem entender da atenção que ele está despendendo ao clube, conseguem identificar o quanto isso pode ser importante, né? Uma visualização para que dentro em breve eles estejam em cima também. Então tem sido de vital e suma importância, né? E aí eu tenho que colocar um pouquinho além também, que não é só o Roger, né, que tem vindo aqui o CT, né? A gente tem tido, juntamente com o Roger, o Roberto assiste o jogo junto, né, ou vem aqui também, o Léo, preparador de goleiros, a gente tem, Pablo estava outro dia aí, né, enfim, a Dailton já esteve aqui, o pessoal do profissional como um todo, né, e isso sim, respalda mais ainda o nosso trabalho. Então, muito felizes nós aqui, né, por essa participação deles quase que a toda hora, né, dentro do contexto, quando não presencial aqui por telefone, buscando informações sobre os atletas, buscando complementar alguma informação dos atletas que estão no profissional e que porventura descem para jogar algum jogo conosco. Tem sido muito bacana, né, essa transição, vamos usar essa palavra, né? Essa transição que está sendo feita entre os departamentos, apesar da distância, né, que muita gente a coloca como um empecilho, mas a gente tem estado bem próximos, né, dentro daquilo que é melhor para o Inter. E até porque eu vejo muitas vezes também a crítica em cima da base, talvez até de forma injusta, porque se um determinado treinador, como você disse, o Roger, dá muita atenção, presta atenção nesses detalhes, mas se um treinador, e aí pelos motivos dele, resolve priorizar os cascudos, vamos colocar assim, até para salvar o seu emprego, talvez, está pressionado, enfim, não quer trabalhar com a base. E ele acaba deixando de lado, escondendo a base, que muitas vezes é criticada, talvez de forma injusta, por não aparecer, por não ser utilizada, ou por esse processo de transição também não estar bem feito. Então, o Roger, estando nesse processo, ele também ajuda ao trabalho crescer, né? Ao trabalho de vocês também aparecer nesse sentido. Não, certamente, né? A abertura que o treinador do profissional, seja ele qual for lá, né? Que ele der a base, ela é
de suma importância para que tudo isso que a gente tem falado aqui possa acontecer, né? Se caso as portas não estejam totalmente abertas, né, a gente logicamente vai ter alguma dificuldade um pouquinho maior aqui na base. A questão da crítica é aquela que eu falei, né? Não tem muito como evitar, na verdade, né? Só quem convive dentro do processo é que vai saber realmente o que está acontecendo aqui, né? Mas, de novo, né? A participação e a abertura que é dada hoje pelo Roger e pelo departamento como um todo, né? No departamento profissional hoje é nos dada essa abertura, tanto que eu salientei antes, né? A presença de todos os outros profissionais que aqui vêm também. Isso é de suma importância para que a gente possa fazer o trabalho andar da melhor forma. E queria falar, Fernando, sobre outro nome, e eu tenho uma curiosidade de saber se ele teve a sua participação, que é o nome do Renan, porque no anúncio aparecem vocês dois, né? Você, Fernando, como diretor, e o Renan como técnico do Sub-20. Renan Brito, goleiro, campeão pelo Internacional, goleiro histórico aí do Inter. Queria entender, então, se de fato teve a sua participação na escolha do Renan para ser o técnico do Sub-20, ou se já foi algo definido antes da sua contratação, e como tem sido esse trabalho também com ele, que é um cara que se especializou, né? Buscou especialização para ser um treinador. Bom, vamos lá. Quando eu recebi o contato do Inter, já haviam alguns nomes e já havia uma formatação pré-definida aqui, né, de como seria feito o remanejamento das categorias de base, né, das funções ali de treinador em cada categoria para esse ano de 2025. Me foi colocado esse cenário, me foram colocados os nomes, né, aos quais a diretoria, através do Milano, estavam conversando com o Inter, e eu não participei absolutamente de nenhuma conversa, né, com nenhum dos possíveis treinadores e candidatos a treinadores, porque na época eu ainda tinha um contrato vigente, né, com o Juventude. Quando eu me desliguei do Juventude, aí sim sentei aqui com o pessoal e já havia uma tendência, né, de todo mundo que participou das conversas em relação ao Renan. Eu só dei o meu aval porque eu tinha algumas boas informações do Renan também, do trabalho dele lá no Barra, né, que começou pela base lá e tinha boas informações. E tem sido um dia a dia muito bacana. O Julinho Camargo fala um termo, né, que eu acho importante assim dentro do futebol também, que é capital simbólico. O Renan tem um capital simbólico aqui dentro do clube. Ex-atleta, um cara que tem mais de 15 anos, eu imagino, aqui de internacional, um cara que tem um contexto todo, uma história toda, um conhecimento todo aqui. E principalmente, ele é muito capaz, como tu mesmo falou, né? Se especializou, fez um trabalho bom na base do Barra, estava fazendo um bom trabalho no profissional também, mas profissional em campeonato estadual é uma máquina de moer técnico, né? Essa que é a verdade. E estou muito feliz que ele está aqui, ele deu uma cara bacana para o grupo, a maneira que ele se dirige com aquilo que ele já vivenciou aqui, com as experiências dele aqui dentro do clube e sabedor do que significa, né, a camisa do Internacional. Isso tem dado um respaldo bacana para o trabalho, sem contar a capacidade dele técnica dentro do campo, que vem sendo comprovada nesse início de Campeonato Brasileiro, né? A gente teve um início muito bom agora, com 2 vitórias nas primeiras 2 rodadas, e a tendência é que a gente possa, da melhor forma possível, conduzir esse processo para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro também. Essa é a ideia, né? Como na ideia de brigar pelos títulos e formar, né? Não pode ser diferente. Não pode se desassociar. Exatamente. As duas questões não podem estar separadas. E sobre captação, Fernando, porque é um tema que muita gente fala, talvez alguns sem saber de fato o que significa a palavra, mas eu queria entender qual a sua ideia, qual a ideia que hoje o Inter está aplicando, se é uma ideia, por exemplo, de buscar jogadores mais prontos. Recentemente o Inter contratou o Ian Henrique, lateral direito do Guarani, de Campinas.
recentemente, né, 19 anos, ele está chegando para o sub-20. E eu queria entender esse processo. Se o Inter foca, por exemplo, em olhar para outros clubes e pescar jogadores já mais próximos da idade de estarem, quem sabe, no profissional para fazer a última lapidação nesses jogadores, ou se o Inter também trabalha com a ideia daquela formação, por exemplo, Gabriel Carvalho, que é um jogador que está, sei lá, desde os 9 anos no Internacional, talvez antes, um jogador que cresceu aqui em Alvorada na base do Inter. Então, como equilibrar também esses dois modelos, talvez, de gestão de base aqui no Inter? Não existe uma regra, né? Quando a gente usa o exemplo do Gabriel Carvalho, que está aqui desde sempre, a gente daqui a pouco pode usar o exemplo do Vitor Gabriel, que foi um menino que chegou já quase no último momento e hoje se afirmou também, né, no contexto em cima. A nossa captação aqui é muito forte, a gente tem um gerente de captação, que é o Luther Alves, está aqui no clube há um ano mais, tem feito um trabalho muito bacana. Hoje o mercado é muito concorrido, né? Os maiores clubes do Brasil, incluindo, logicamente, o Internacional, tem uma corrida no mercado enorme. O mercado, ele tá, além de competitivo, ele está cada vez mais precoce. Eu te diria que hoje, para se visualizar um atleta acima dos 16, 17 anos, é complicado, não é mais muito fácil de achar, porque a grande maioria dos atletas nessa idade, com uma boa condição, eles já estão trabalhando em algum clube. E aí vem aquilo que eu penso, que eu gosto, que eu imagino, e que já era assim no meu clube anterior. O Juventude tem uma escolinha muito boa, o Inter tem uma iniciação aqui muito boa, né? Dos meninos lá de 7, 8 anos de idade, que fazem um trabalho espetacular até os 14 anos, que é quando se considera iniciação. Esses atletas têm que ser trabalhados, têm que ser lapidados, têm que ser desenvolvido em todas as suas funções e habilidades, para que quando entre num período de formação daí, né, de base, a partir dos 14 anos completos, a gente possa vislumbrar esse menino no profissional. Isso acontece com frequência aqui, isso acontece historicamente aqui no Internacional, e a gente em nenhum momento pode abrir mão disso, né, de observar da melhor maneira possível esses meninos da iniciação. E aí vem a captação, que hoje ela precisa sim ser mais forte lá na iniciação, né? Vai precisar de um jogador como o Ian, por exemplo, que vem numa condição de daqui a pouco suprir um setor que é carente aqui e que não se tem um atleta no momento para suprir, vai precisar também, né? Por isso que nossos captadores vão ter que estar atentos no mercado aí dos 8 anos de idade até os 20 anos de idade, né? Para ter uma abrangência, e se tem esse mapeamento grande aqui dentro do clube, para que quando um atleta precise suprir algo que a gente não tem em casa, a gente possa pontualmente trazê-lo. Mas é sempre uma operação mais difícil, mais cara, né? Mais onerosa, logicamente, para o clube, mas que a gente espera que, não só o Ian, né? Mas que algum outro atleta que tiver que ser trazido e captado nesse formato possa vir e daqui a pouco, dentro em breve, já estiver pisando no profissional, assim como aconteceu, né, com o Vitor Gabriel, que eu penso que é o maior exemplo. Aliás, o Vitor Gabriel que basicamente foi descoberto pelo Roger em uma dessas visitas, né? O Roger fala sobre isso em uma entrevista. Se eu não me engano, foi num jogo que teve uma confusão. O Vitor Gabriel estava como lateral esquerdo, aí teve que passar para zagueiro porque muitos foram expulsos. E aí o Roger viu ali e já considerou o Vitor Gabriel para o profissional. Então, mais uma vez, ressaltando a importância desse processo. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade, Fernando, acredito talvez que não seja só minha, mas muito se fala sobre base aí no geral, talvez olhando mais de cima, né, no geral, na base do futebol brasileiro, que tipo de jogador a gente está formando? Se reflete talvez hoje na seleção brasileira. A gente tem muitos pontas, tem poucos laterais, tem volantes com uma característica muito parecida, tem pouco camisa 10. Então, como tu enxerga o trabalho de base em geral hoje no Brasil?
Se a gente não está, quem sabe, se moldando demais para o mercado europeu, pensando na exportação de jogadores, esquecendo um pouco também do nosso futebol, da parte técnica, da parte do lúdico, da criança talvez jogar o futebol de rua, brincar um pouco mais, ter essa alegria, se a gente não está, talvez, pensando demais no futebol da Europa e esquecendo do futebol brasileiro. É uma pergunta, não necessariamente tem uma resposta, mas talvez Não, eu acho que, seja algo para na refletir. verdade, ela vai ter várias respostas, né? Eu até ia te falar que se a gente for puxar todo esse âmbito, né, de formação, a gente vai passar uns 3 dias aqui, mais ou menos, conversando, porque vai ter um assunto extenso para isso, pode ter certeza. O que que eu vejo, né? Vamos lá, um pouquinho de saudosismo. Lá atrás, na minha época, né, quando eu iniciei na base, 40 quase anos atrás, a gente tinha muito disso, né? A gente tinha muito do lúdico, a gente tinha muito do futebol de rua, a gente tinha muito do futebol de pé no chão, do futebol descontraído, da pelada em qualquer lugar, da altinha, que não era com o nome de altinha, 2 enfim, chinelinhos na rua e vamos jogar. tijolo, uma latinha, qualquer coisa que fosse, a gente arrumava um lugar para jogar. E aí a gente puxa aquele assunto, né, que todo mundo sabe, dia de hoje, globalização, tecnologia, telefone celular, contato de rede social. A gente sabe que tudo isso dentro de um contexto, principalmente da adolescência, né, é, ele traz não é uma desatenção, mas ele não deixa que a atenção ou o foco seja 100% pro futebol. Eu tinha uma opção, duas opções na minha vida. Ou estudava, né, para me formar e procurava algum emprego ou algo assim, ou eu jogava futebol, né? Não tinha o telefone que me dizia que eu podia fazer um intercâmbio em algum lugar, ou que eu podia ir para um caminho diferente, ou que eu podia ser um, como é que chama esse de rede social? Agora até me perdeu a palavra, Influencer. influencer, essa parada toda. Cara, a gente não tinha opção, essa que era a verdade. Hoje, o contexto é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho não, bastante diferente. Quando tu fala assim, que tipo de jogador a gente tá formando, né? Eu acho que isso é muito o DNA de cada clube, né? Eu sei que a palavra DNA às vezes é um pouquinho forte e às vezes um pouquinho vaga ao mesmo tempo, né? Mas o que que a gente pensa aqui dentro do Inter, e aí eu estou dizendo a gente, é porque eu já cheguei aqui encontrando um contexto desse, né? É, dentro da nossa coordenação técnica, da nossa coordenação metodológica, a gente procura a sensibilidade de cada idade, o trabalho relacionado exatamente, né, a área sensível, ao momento sensível de cada idade. A gente não pode dar o mesmo trabalho para o menino sub-8 que vai dar para o sub-20. Isso é lógico, não precisa eu estar falando aqui. Mas a gente procura ter uma linha de trabalho, né? O Internacional procura ter uma linha de trabalho para que esse menino ganhe ou adquira do sub-8 ao sub-14 e possa terminar o desenvolvimento do sub-14 até o sub-20, que é quando sim o menino vai se tornar adulto e vai pisar lá no profissional. Quando a gente fala hoje em formação para o mercado europeu, é uma questão muito delicada de se falar, né? Porque, vamos lá, o futebol hoje tem números absurdos às vezes, né? Tem números muito altos, em situação financeira mesmo, né? Econômica. Se a gente buscar lá meus 40 anos atrás também, era uma outra realidade, né? O clube basicamente não dependia, vamos lá, de uma venda de atleta para se manter num contexto, né? Tinha outras formas de renda, o mercado não era tão inflacionado. Dia de hoje, muitos clubes direcionam sim a sua formação para o mercado europeu, que é onde está o valor financeiro maior, que é onde pode estar a sustentabilidade do clube, né? Então, se precisa pensar de alguma forma nisso também. Mas eu não acho que isso seja o crucial, né? Eu acho que no momento que o Brasil deixou de formar atletas brasileiros, né? A gente começou a ter dificuldade. Isso é fato também. Eu tenho certeza que o europeu hoje que vem observar um atleta aqui no Brasil, ele gostaria muito que o atleta fosse brasileiro, né?
Eu vim para contratar um atleta brasileiro, eu quero um atleta brasileiro jogando lá no meu clube. Eu não quero um atleta europeu jogando no meu clube. Europeu eu já tenho lá, o alemão tem lá, o italiano tem lá, o espanhol tem lá, o inglês tem lá. Eu acho que eles querem o jogador que faz a diferença. Mas a gente já não está conseguindo suprir esse mercado, né, da forma que se supriu anteriormente. Mas, de novo, é uma discussão que a gente vai longa aqui no contexto, né? Algo que a gente teria que falar muito sobre isso, até para se entender também o contexto metodológico de cada clube, principalmente aquilo que cada clube quer, né, do seu atleta. Olhando a nível internacional aqui, só para mim finalizar aqui o meu raciocínio, olhando a nível de internacional, a gente tem sim, enquanto instituição, conseguido colocar atleta em cima no departamento profissional, com característica brasileira, com uma característica própria do nosso atleta, né? Do nosso jogador aqui mesmo, né? Jogador de futebol, jogador de bola, aquele que ia na rua, aquele que ia na quadra, aquele que ia em qualquer lugar e jogava futebol. É, penso que se a gente pudesse retomar tudo isso, né, com a grande maioria dos clubes e a gente pudesse dar um reset, começar de novo para realmente focar naquilo que é bacana, que é jogar bola, a gente ganharia muito. Mas aí, de novo, né, é uma discussão para a gente ter muito longa aqui. Não, mas já foi um bom início desse debate. Talvez quem esteja nos acompanhando também tenha as suas opiniões sobre Certamente. o momento aí da base e também do futebol brasileiro, né? Uma coisa leva a outra. A gente está vendo lá em cima o trabalho que foi feito há anos nos clubes aí do futebol brasileiro. Fernando, já encaminhando o encerramento, agradecendo aqui a disponibilidade, a bela recepção que a gente teve aqui no CT do Internacional, com as portas abertas para acompanhar esse trabalho, entender um pouco mais visão, da tua chegada aqui no Inter. Eu não posso deixar de te perguntar sobre a situação do Cauã Barbosa, que aconteceu lá na Itália. Sim. Sei que o Inter não quer falar muito sobre o assunto, tem questões jurídicas, mas eu só queria entender o posicionamento, como chegou essa história para ti. Acredito que estava em São Paulo acompanhando a outra delegação, a delegação do Sub-20. Então, eu queria entender como o Inter se posiciona dentro da medida do possível do que se pode falar nesse momento. Então, na verdade, é aquilo que a gente repudia, né, veementemente desde sempre, né? É algo inaceitável e que a gente cansa de falar e repetir, né? Que isso não pode mais acontecer e que tem que ser tomadas providências, né? Isso já se cansou de falar. Eu estava vendo o jogo, né? Eu estava assistindo o jogo, e do nada, daqui a pouco veio lá a correria, o árbitro já chegou com o cartão vermelho direto para o Cauã e acabou expulsando até o João Miguel, né, que entrou em campo para acalmar a situação. E a informação que a gente tem, né, de quem estava lá e daquilo que foi no visual é que aconteceu sim, né, o ato do racismo, o menino do Torino acabou ofendendo, né, o Cauã. Eu acho que uma reação normal que se fez ali, né, de daqui a pouco ficar indignado com a situação e pensar num primeiro momento logo em não vamos mais jogar, isso não é uma regra, né, mas isso é uma indicação, né, na verdade, da FIFA, que quando aconteça algo desse gênero, o clube se retire de campo, embora essa competição não seja uma competição federada, né, uma competição privada. Mas assim, a gente não sabe mais muito além disso, né? Porque não estava acompanhando, embora em contato direto, principalmente no dia do acontecimento, na terça-feira, com o nosso pessoal que está na Itália. Tiveram alguma dificuldade lá também, né? Nessa questão de colocar tudo em dia para que pudesse ficar ok pós-jogo, né? Mas é algo que vai ter que ser tratado aqui, logicamente, pelo nosso jurídico, vai ter que ser tratado de um patamar acima, numa prateleira acima, e a gente só espera que possa ter um final bacana, porque afinal das contas, né, o Internacional e o Cauã foram vítimas de racismo que a gente repudia, repito, né, veementemente.
Lamentável, né? E mais um Exatamente. caso, né? A gente teve recentemente o caso do Luigi, né? No Palmeiras, Isso, na Libertadores Sub-20, com o Cerro Porteño, que é um caso que também repercutiu, assim como o do Cauã, exatamente. infelizmente, lá na Itália. Bom, Fernando, já para encerrar o nosso bate-papo, queria te pedir então uma palavra final, algum pedido, quem sabe, para a base do Inter, um desejo para esse ano que seja talvez um ano de conquistas, de mais Exato. jogadores, quem sabe no profissional. O que é que tu projeta aí para esse ano de 2025 e quem sabe também para esse trabalho como um todo aqui no Inter? Oh, na verdade, já agradecer a vocês mais uma vez, né, pela oportunidade de poder falar sobre a base do Internacional. O desejo maior é aquilo que eu falei desde a minha chegada aqui, né? O ano do Internacional, um ano de colheita, tanto no profissional quanto na base. Eu digo colheita a nível institucional, e o meu desejo é que a gente possa fazer o trabalho da forma mais correta possível, convicta possível, porque é isso que vai ter a repercussão ali na frente, né, daquilo que a gente imagina, que é colher títulos, trazer títulos aqui para dentro e junto com isso colocar quanto mais meninos no profissional, melhor, né, melhor para o desenvolvimento da base, melhor para a instituição internacional, melhor para esses atletas que nascem, a grande maioria, como eu falei, com o desejo de serem atletas profissionais. Essa é a ideia. Muito obrigado, Fernando. Um abraço, boa sorte aqui no Obrigado a Internacional. você. Obrigado mais uma vez por nos receber. E a gente fica por aqui. Você acompanha os conteúdos aqui no canal da Sport Band RS no YouTube. Deixa o teu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, comenta aqui embaixo também e acompanha as outras entrevistas aqui do canal. Um abraço também para o pessoal da Rádio Bandeirantes, que também acompanha essa entrevista na íntegra. Um abraço a todos e a gente fica do lado aqui das taças e vai liberando o Fernando aqui, porque tem muito trabalho para fazer na base do Inter.